Não é fácil falar disso. Até hoje, quando eu lembro daquele período, me dá um gosto metálico na boca. Uma mistura de vergonha, culpa e uma dúvida que parece não passar nunca. Eu trabalho como médico há mais de 20 anos. Hoje em dia, sou professor num hospital universitário aqui de São Paulo. Um lugar que atende de tudo, desde casos mais simples até pacientes em custódia judicial, geralmente trazidos com escolta, depois de alguma intercorrência. A gente tem um bloco da UTI reservado só para esses casos. Fica no fundo do prédio antigo, com acesso separado, tudo mais controlado. Quem já trabalhou nesse tipo de lugar sabe. Os casos são complicados. Nem sempre chegam com prontuário. Às vezes o paciente já passou por outras unidades, ficou horas sem avaliação, perdeu janela de tratamento. Por isso, é comum que alguns não resistam, infelizmente. E talvez seja por isso que demorou tanto para a gente perceber. Talvez a gente tenha se acostumado demais com a ideia de que alguns casos são perdidos. Só que tem uma diferença entre aceitar uma fatalidade e ignorar um padrão. Na época, eu dividia plantões com vários colegas, mas um deles se destacava. Vamos chamar de M. Era um médico mais velho, já com uns 30 anos de carreira e um tipo difícil de ler. Racional ao extremo. Nunca foi simpático, mas também nunca foi grosso. Era daqueles que mantinha tudo no mínimo necessário. Se precisava de 3 palavras para explicar algo, ele usava 2. Se alguém elogiava, ele ignorava. Se criticava, ele corrigia, mas ninguém podia dizer que ele não era competente. Era o tipo de profissional que conhecia a fundo os protocolos, sabia o que podia e o que não podia fazer. E repetia uma frase com frequência: nossa função é manter os vivos vivos, não fabricar sobrevida. Na época, eu achava que era só um jeito dele resumir a lógica da UTI. Que a gente não estava ali para prolongar sofrimento, que precisava saber a hora certa de parar. Mas hoje, eu escuto essa frase diferente. O que começou a chamar atenção foram as coincidências. Sempre que o paciente chegava sob escolta, em custódia, e o plantonista era o M, o desfecho era sempre o mesmo. Paciente não resistiu. Às vezes nem eram casos graves. Teve um que chegou com quadro de desidratação grave. Outro com uma fratura de costela que estava sendo monitorada, mas sem lesão pulmonar. Um ou outro tinha histórico de uso de substância ilícita, mas em geral o quadro parecia estável, ou pelo menos tratável. Só que não duravam. Sempre evoluíam com piora súbita. Uma parada respiratória que não revertia. Uma queda de pressão inexplicável. Uma piora metabólica, apesar de suporte adequado. No laudo, tudo tecnicamente defensável. Instabilidade refratária. Condição clínica agravada. Quadro não responsivo à terapia intensiva. Conduta conservadora em função de prognóstico reservado. Nada soava fora do normal para quem só lia o papel. Só que papel não sente o que a gente sente dentro de uma sala. Um dia, um colega comentou comigo, meio em tom de desabafo: engraçado, com o M, os presos nunca saem. A gente já começa a contar como perda. Na hora, eu ri. E ele riu também. Mas ficou no ar um desconforto que ninguém nomeou. Só que a partir dali, eu comecei a reparar. Comecei a revisar algumas anotações antigas. Vi que todos os óbitos em custódia dos últimos 2 anos tinham uma coisa em comum. Mesmo quadro clínico, mesmo tipo de decisão, mesmo médico. Foi aí que, um tempo depois, aconteceu o que virou a chave. Um técnico de enfermagem, um dos mais antigos, daqueles que já viu de tudo, me chamou para conversar. Ele estava com a voz meio engasgada. Não falava direto. Olhava para o chão o tempo todo. Contou que tinha feito um turno com o M 2 dias antes. O paciente era um rapaz jovem, 20 e poucos anos, que chegou com um ferimento no tórax. Nada grave. Não perfurou o pulmão. Já tinha sido drenado no pronto-socorro. Estava monitorado, sedado, mas estável.
A equipe toda estava ocupada com uma intercorrência em outro leito, e o M ficou sozinho na sala do preso sob o pretexto de avaliar o acesso central. O técnico disse que voltou para buscar um material e, por acaso, passou pela divisória de vidro. Não chegou a entrar, mas viu. Disse que o M mexeu na bomba de infusão, que desligou, esperou. O alarme tocou, ele silenciou. Depois disso, ficou parado, olhando para o monitor, sem chamar ninguém, sem fazer nada. 10 minutos depois, o paciente entrou em parada. Tentaram reanimar. Fizeram tudo. O M conduziu o protocolo com precisão, mas não teve resposta. O laudo do óbito saiu no dia seguinte. Evoluiu com piora hemodinâmica súbita. O técnico não sabia o que fazer. Disse que ficou parado por alguns minutos, tentando entender se tinha visto certo mesmo. Ele não podia afirmar nada, não tinha câmera, não tinha outro colega para confirmar, mas também não conseguia esquecer. No dia seguinte, fez uma denúncia anônima. Não entregou diretamente para o hospital, mas deixou com um professor antigo que era próximo da direção e de confiança. O que aconteceu depois foi rápido. Mais rápido do que eu esperava, mas ao mesmo tempo discreto demais. A diretoria abriu uma sindicância interna. Não houve convocação geral, nem alarde, só chamaram quem estava nos plantões registrados e pediram sigilo absoluto. Cruzaram os prontuários dos últimos 8 anos, fizeram uma análise dos óbitos de pacientes sob custódia. E aí o padrão apareceu de forma gritante: 13 mortes. Todas em plantões de M, nenhuma com relato de erro técnico, nenhuma contestada na época. Mas ao olhar com lupa dava para ver. Em todos os casos, o desfecho era precedido por decisões mínimas, mas cumulativas. Interrupções de suporte antes do tempo ideal, condutas conservadoras mesmo em quadros reversíveis, redução da monitorização em pacientes que estavam instáveis. Pequenas escolhas que, somadas, faziam diferença. Só que no papel, tudo seguia os parâmetros. Ele nunca violava uma regra direta. Nunca deixava uma anotação mal feita. Nunca esquecia um carimbo, um horário, uma prescrição. E talvez por isso, ninguém nunca suspeitou. Ou talvez, ninguém quis suspeitar. A conclusão oficial da sindicância foi vaga. Citaram quebra de protocolo, indício de condutas irregulares, possível exaustão emocional. Ele foi afastado, não houve processo formal, não saiu em boletim interno, nenhuma nota pública, nenhuma explicação para a equipe, só pararam de escalar o nome dele, sumiu da escala, sumiu das conversas. Um mês depois, ele pediu aposentadoria. Saiu sem cerimônia, sem despedida. Ficou um silêncio estranho no hospital depois disso. Um tipo de vácuo moral, como se todo mundo tivesse entendido, mas ninguém soubesse o que dizer. Eu lembro que, na semana seguinte, entrei no bloco onde ele costumava trabalhar. Passei pela sala de prescrição e vi a cadeira dele vazia. E por mais ridículo que pareça, eu fiquei parado olhando para aquela cadeira, tentando entender como alguém pode fazer aquilo. Ou pior, como a gente deixou passar por tanto tempo. Porque a verdade é que ele era admirado, respeitado, tinha autoridade. E a gente confiava. A gente confiava tanto que nem olhava 2 vezes, nem questionava. E quando alguém questionava, sempre tinha uma explicação pronta. O paciente já chegou instável, o prognóstico era ruim, a resposta ao tratamento foi fraca. Ou, o mais comum, não tinha muito o que fazer. Mas agora, olhando para trás, a sensação é outra. Parece que ele decidiu, em silêncio, quem merecia tentar e quem não merecia. Parece absurdo pensar assim. Mas foram 13 casos, todos sob custódia, todos sem parente, todos com passagem criminal. E, ao que tudo indica, todos atendidos por alguém que não acreditava que valia a pena tentar. Eu não consigo afirmar nada, nem quero. Mas tem uma coisa que me persegue: a ausência de qualquer marca ética no registro dele.
Nenhuma advertência, nenhuma sindicância anterior, nada. Se alguém for pesquisar hoje, vai encontrar um profissional com 30 anos de carreira, currículo limpo e elogios acadêmicos. Mas se puxar os prontuários, vai ver os nomes, as datas, as causas da morte e vai perceber o que eu percebi. As mortes falam por ele. Não sei como terminou a vida dele. Não sei se ele se arrepende. Não sei se ele acha que fez o certo. Só sei que ele dizia: nossa função é manter os vivos vivos. E talvez na cabeça dele, algumas pessoas já estavam. Além disso, eu ainda estou tentando entender se o erro foi dele ou nosso, porque a gente viu, talvez não com os olhos, mas viu nos dados, no padrão, na frieza dos laudos, no silêncio das decisões, e não fez nada. A gente confiava nele, confiava tanto, que deixou ele decidir sozinho quem merecia a chance. Às vezes, o monstro da história não é quem está algemado, é quem tem acesso à medicação. Eu lembro que era quinta-feira à noite, porque minha mãe tinha ido embora cedo, e meu irmão não quis passar a madrugada lá. Disse que sexta era dia cheio. A gente estava se revezando desde que meu pai entrou na UTI no sábado anterior. Entrou por precaução. Foi o que disseram. O coração dele tinha dado um susto, mas tinha estabilizado. Monitoramento intensivo. Só isso. Eu mesma acreditei nisso, nos primeiros dias. Mesmo não podendo entrar, só vendo ele ali nos horários, entubado, sedado, achava que era só questão de tempo. Mas depois de 3 madrugadas naquele mesmo corredor, eu comecei a entender que ninguém passa pela UTI por pouco. A recepção da ala isolada era meio escura de noite. Um abajur fraco perto da máquina de café e umas luzes de emergência espalhadas. Tinha um banco estofado no canto, o tipo que afunda demais. Quando senta, parece que o corpo desaparece nele. E tinha aquele vidro fosco separando a gente do mundo de dentro. Durante o dia, não dá para ver nada. Mas de madrugada, com a luz lá dentro mais forte que a do corredor, o vidro virava espelho. Distorcido, sujo, mas ainda assim, espelho. E era ali que eu passava horas olhando. Eu não via meu pai diretamente, mas via sombras. A movimentação de dentro, o vulto de alguém trocando lençol, o reflexo das luzes do monitor piscando, às vezes uma mão levantando o braço dele devagar, coisas assim. Naquela madrugada eu estava sozinha. Os passos dos técnicos já tinham diminuído. Tinha uma enfermeira que às vezes passava empurrando alguma coisa e nem olhava para mim. Parecia que quem estava ali fora nem existia. Como se a presença da gente atrapalhasse o trabalho deles. E eu entendo, até. Eles estão exaustos, mas, sei lá, uma palavra bastava. Era mais ou menos 3 da manhã quando comecei a estranhar o reflexo. Primeiro, foi uma movimentação mais rápida. Alguém entrou com pressa. Depois vieram outros 2. Um deles parecia ter subido na maca. E aí eu vi os movimentos. Rápidos, firmes, diretos, um ritmo que eu reconheci na hora. Compressão, reanimação. Eles estavam tentando trazer ele de volta, e eu ali, com a respiração travada, olhando pelo reflexo. Não tinha som, nenhum. Só os vultos no vidro, as luvas se mexendo, os braços pressionando, as sombras ao redor ficando mais agitadas. Alguém gesticulava. Outro mexia em algo ao lado da maca. Tudo num desespero calado. O tempo passou devagar nesse momento. Não sei dizer quanto foi. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 15, mas eu não conseguia piscar. Eu sabia que era ele ali. Eu sentia. E então, tudo parou. Os braços baixaram. Um dos vultos tirou a luva, deixou cair numa bandeja de metal. Outro encostou as mãos nas costas e ficou parado, curvado. Uma terceira pessoa ficou de frente para o monitor e a luz que piscava sumiu.
No reflexo, o brilho sumiu. E foi ali que eu entendi que não ia ter mais movimentação nenhuma. Um dos médicos saiu pela porta. Passou direto por mim. Não levantou a cabeça. Andou como se fosse só mais um plantão comum. E talvez fosse para ele. Eu ainda fiquei ali. Não chorei. Não fui atrás. Só fiquei olhando o vidro, esperando que alguém viesse me dizer o que eu já sabia. E demorou. Demorou muito. A máquina de café fazia barulho quando alguém mexia nela, mas naquela noite ela ficou muda. O banco afundava devagar cada vez que eu tentava ajeitar o corpo. E a porta da UTI só abriu de novo quando o relógio já marcava 4 e pouca. Veio uma mulher da equipe de enfermagem. Não lembro do rosto, só da forma como ela disse. Infelizmente, ele não resistiu. Eu só balancei a cabeça, falei baixo. Eu sei. Eu não fiz pergunta nenhuma, nem para ela, nem para ninguém. Não pedi horário, não pedi explicação. Não quis saber o que aconteceu antes ou depois, porque para mim já fazia tempo que tinha acabado. E não foi quando disseram, foi quando as mãos pararam, quando o reflexo virou vazio, quando tudo silenciou lá dentro. No fundo, eu acho que eles sabiam que eu tinha visto, sabiam que eu estava ali desde cedo, sabiam que o vidro mostrava mais do que devia, mas ninguém quis encarar. Ninguém perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguém, se eu queria ligar para alguém. Me deixaram ali por 40 minutos e o que mais me marcou nem foi o tempo. Foi o jeito que aquele tempo foi preenchido, com nada. Com o eco do sapato dos técnicos, com o barulho da porta automática abrindo para mais alguém entrar, com o clique da máquina de café se reiniciando sozinha, como se ela também fingisse que funcionava. Tinha uma mulher limpando o chão com pano molhado. Ela limpou perto de mim, olhou rápido e passou reto, como se eu fosse só parte da mobília. É estranho pensar que alguém pode ver o fim de uma vida sem ser notado, sem ser chamado, sem ser incluído. Eu estava ali por ele, a semana toda. E no momento mais importante eu fui invisível. Só que vi tudo. Depois disso fizeram aquele protocolo básico. Chamaram meu irmão, chamaram minha mãe. Deram os papéis, explicaram pouco. Usaram palavras que não dizem muita coisa. Instabilidade súbita. Tentativas de reanimação. Falência progressiva. Tudo tão limpo, tão encaixado, mas o que eu lembro mesmo é do silêncio. O silêncio da hora que acabou, o silêncio da hora que me deixaram esperando e o silêncio da minha própria cabeça, porque eu também não consegui falar mais nada. Depois desse dia, eu mudei muita coisa. Mudei como eu escuto as notícias, como eu leio comunicados, como eu interpreto palavras como estável ou em observação. Passei a desconfiar de tudo que é oficial, porque eu entendi que o problema não é a mentira, é o que escondem dentro da verdade. Meu pai morreu naquela madrugada, mas o que ficou em mim não foi a dor da morte. Foi o jeito como ela chegou para mim, sem ninguém me dizer. A gente cresce achando que os hospitais são lugares de cuidado, que quem está com uniforme sabe o que dizer, como acolher, como olhar nos olhos. Mas a verdade é que quem está do lado de fora não é parte da história. É só alguém que espera e às vezes vê o fim inteiro, sem ser chamado. Depois eu contei isso para algumas pessoas. Algumas disseram que era exagero, outras disseram que era rotina. Mas ninguém me convenceu de que aquilo foi certo. Hoje eu ainda passo por hospitais e presto atenção nos vidros. Às vezes fico pensando quantas outras pessoas já viram tudo pelo reflexo, como eu, sem ninguém notar. Eu não espero mais acolhimento. Não espero que alguém explique o que não quis dizer antes. Eu só guardei aquilo, não como trauma, mas como alerta. Porque naquele dia, enquanto todo mundo dentro da UTI cumpria o que chamam de protocolo, eu estava do lado de fora, sentada, sem fazer barulho, vendo tudo pelo vidro. O vidro era fosco, mas o reflexo era nítido, e ninguém ali queria que eu visse. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que viveu esse tipo de silêncio, comenta aqui.
Tem muita coisa que nunca é dita, mas a gente sente do mesmo jeito. Se quiser ouvir mais histórias reais como essa, se inscreve no canal Diário de Terror. Nossa comunidade cresce todo dia e é onde essas vozes não passam despercebidas. Você sabe como é plantão de madrugada. Ninguém entra sorrindo. Quem chega, chega mal. E quem já está lá dentro, depende da gente para sair. Era uma noite de quarta, final de mês. UTI cheia, sem previsão de vaga nova. A sala onde a gente costuma reunir para discutir conduta nem estava funcionando direito. Luz de teto queimada, telefone com chiado. Nefro não estava no hospital, só de sobreaviso. Chegaram 2 pacientes quase ao mesmo tempo. Um foi trazido pelo pessoal do pronto-socorro, já direto da sala vermelha. O outro veio transferido de uma cidade vizinha. Os 2 em estado grave, com insuficiência renal aguda, sem resposta à hidratação, pressão ruim, sinais de acidose e só uma máquina de hemodiálise disponível. Só uma. Não é incomum, a gente se acostuma com isso. Só que acostumar não é o mesmo que aceitar. A decisão precisava ser rápida, mas não foi no susto. Quando a gente aprende a mexer com isso, sabe o que olhar. Consciência, chance de reversibilidade, resposta às medidas iniciais. O primeiro era o Marcos, 32 anos, sem histórico conhecido, lúcido, cooperando. Sinais de hipervolemia, mas saturando bem. Pressão estava borderline, mas respondendo ao vasopressor. A reposição começou a surtir efeito. ECG sem alteração grave. Troponina boa. A gente acredita no corpo quando ele reage. O outro era o senhor Ademar. 61 anos, com comorbidades já registradas. Hipertensão, diabetes tipo 2, histórico de AVC leve. Estava rebaixado, pupilas lentas, saturando mal. Mesmo com suporte, a PA não se sustentava. Nem mesmo com a droga rodando no máximo seguro. Quando a equipe olhou para mim, eu já sabia. Não é quem eu quero, é quem pode voltar. Fizemos o preparo do Marcos, montamos o circuito. A máquina foi ligada pouco depois da meia-noite. Ele estava consciente, agradeceu com um aceno discreto. Nem tentou puxar assunto, só fechou o olho. Eu fui ver o Ademar logo em seguida. Ele não estava dormindo, mas também não parecia ali. Olhar vago, saturação começando a descer. Ajustamos a ventilação, subimos a droga. A frequência cardíaca ficou errática. 40 minutos depois, ele entrou em parada. Compressão, adrenalina, reversão de ritmos, tudo o que precisava ser feito foi feito, mas ele não voltou. Eu assinei o óbito. A família foi chamada. Conversamos. Dei todos os detalhes clínicos, tudo dentro do que o protocolo orienta. O prontuário ficou completo, ficha limpa. O plantão seguiu. Eu ainda tinha outras camas, outros pacientes, outras prioridades. Mas na manhã seguinte, já com o dia andando, me chamaram no corredor. Era a assistente social. Ela me olhou como quem já sabia que não devia estar dizendo o que ia dizer. Só falou. A filha do senhor Ademar passou aqui mais cedo. Deixou uma carta escrita por ele. Pediu para entregar caso. E caso acontecesse o que aconteceu. Eu peguei o envelope, não estava lacrado. Abri ali mesmo. Era curta. Letra tremida, mas legível. O tipo de carta que alguém escreve quando sabe que está perto de ir. A parte que ficou foi essa. Me desculpa por não ter sido um pai presente e obrigado à equipe. Sei que fizeram o que podiam. Não sei quanto tempo fiquei parado com aquilo na mão. Voltei para a sala médica, mas não sentei. Nem olhei o prontuário. Só fiquei ali um tempo, sem mexer em nada. Não dava nem meio-dia quando a mesma assistente apareceu de novo. Ela disse que a ouvidoria tinha recebido uma notificação. Um ofício, na verdade. Veio do Ministério Público, um comunicado sobre o Marcos, o que sobreviveu. Segundo o documento, ele estava respondendo a um processo criminal.
Tinha sido autorizado a cumprir prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Só que ele tinha rompido a tornozeleira e desaparecido da base de dados semanas antes. Estava sendo procurado. E foi internado ali, sem escolta, sem registro, sem aviso. A ficha dele dizia Marcos, mas não dizia mais nada além do rim. A gente aprende a tomar decisão rápida. É uma parte do trabalho que ninguém quer fazer, mas alguém tem que fazer. O Marcos foi transferido 2 dias depois. Teve alta da UTI antes do previsto. Clínico, estável, sem intercorrência. Nem parecia que 3 noites antes estava prestes a perder a função renal por completo. Quando ele saiu, deixou um bilhete, agradecendo o atendimento, desejando força para a equipe, assinado só com o primeiro nome. Na hora, ninguém comentou, mas todo mundo olhou. O documento que chegou do Ministério Público era claro. Ele era réu num processo de sequestro com violência. Crime ainda em andamento. Estava sendo procurado, mas conseguiu atendimento hospitalar porque deu entrada sem identificação judicial. Só nome, idade e endereço verbal. Ninguém conferiu. E ninguém teve tempo. Quando eu fiquei sabendo, não falei nada. Nem com a equipe, nem com a Nefro. Só pedi para rever a ficha técnica do atendimento. Do começo ao fim, tudo correto. Mas não foi isso que ficou. O que ficou foi o senhor Ademar, a carta, a ausência dele depois. Aquela sensação de que alguma coisa em mim ficou errada. Não fiz nada fora da conduta. Não deixei de agir como o protocolo manda. Não fiz diferença entre os dois no que diz respeito à técnica. Mas um deles tinha uma história que o prontuário não contou. E o outro também. A gente não tem como saber quem são os pacientes quando eles chegam. A gente só vê o que o corpo mostra. A pressão, a consciência, o que a gasometria diz, o que a droga responde. Marcos estava lúcido, jovem, pressão controlável. Ademar estava mal. E foi piorando. Não dava para inverter. Mas às vezes eu penso, se eu tivesse esperado mais 10 minutos... Se tivesse tentado subir a droga dele mais um pouco, se... A medicina não errou, mas alguma coisa em mim, alguma coisa, não voltou daquele plantão. Depois disso, eu segui trabalhando normalmente. Plantonista não tem muito tempo para remoer coisa antiga. Só que essa eu nunca contei em discussão de caso. Nem em reunião, nem em grupo, nem nos corredores, porque não era para ser discutida, era para ser engolida. No fundo, eu sei que ninguém teria feito diferente. O Marcos tinha mais chance. E o protocolo manda salvar quem pode voltar. Mas o Ademar me escreveu uma carta. E o Marcos fugiu. Se você ouviu até aqui, obrigado por escutar o que eu nunca consegui dizer em voz alta. Na medicina, a gente aprende a salvar quem tem mais chance. Mas ninguém ensina a viver com a dúvida se você deixou o homem errado morrer. A primeira coisa que eu reparei foi o monitor. 0413, ritmo 0, sem pulso, sem pressão, sem resposta. A paciente estava estável até a meia-noite. Tinha saturado um pouco, mas nada fora do esperado. Estava acordada, respondeu tudo certo, orientada. A equipe de enfermagem estava monitorando. Eu tinha feito o último round às 01h30. Quando chamaram, achei que fosse alguma intercorrência respiratória. Mas era parada mesmo, a sistolia franca. Era uma mulher de 49 anos. Tinha entrado na UTI 5 dias antes por insuficiência respiratória secundária a um quadro infeccioso, sem comorbidade grave, lúcida, independente. Dava para conversar com ela. Tinha uma filha que vinha todo dia. Quando a gente entrou no box do leito 6, já estava todo mundo em movimento. A técnica puxando o ambu, a residente conectando via central. Eu fui direto para as compressões. Não falei nada. Só contei o tempo no relógio do monitor. Marquei o primeiro ciclo. Protocolo padrão. Adrenalina. Ventilação. Compressão em ciclo fechado.
Nenhuma resposta nos primeiros 5 minutos, nem mesmo atividade elétrica. A gente seguiu. Segunda dose, depois terceira. Na 8ª, a residente já estava com o braço tremendo. Troquei com ela. Mais 5 minutos. A técnica suando com o ambu travado. O ar seco, máscara escorregando. Lá pelos 24 minutos, eu pensei em encerrar. Não falei. Só olhei para o relógio, depois para a paciente. Falei baixo. Mais 2 ciclos. Não teve argumento técnico ali. Talvez a idade, talvez porque era madrugada. Talvez porque eu ainda lembrava dela falando boa noite, doutor, na véspera. Na 27ª, voltou o ritmo. Lento, fraco. Mas voltou. Pulso carotídeo presente. Pupilas reagentes. Pressão subiu um pouco com noradrenalina, saturação restabelecida. A gente estabilizou o quadro, fizemos sedação leve para contenção, ajuste de analgesia, suporte ventilatório, parâmetros aceitáveis, silêncio na sala. Eu estava pronto para sair, para deixar a equipe com os cuidados quando ela abriu os olhos. Assim, do nada, ainda entubada, pupilas centradas. Ela não virou a cabeça, só abriu os olhos e olhou direto para mim. Não era olhar de dor, nem de susto, nem de confusão. Era direto, reto, firme. A lágrima desceu sem piscar. Eu mantive o olhar por uns segundos. Depois, abaixei para checar o acesso, ajustar alguma coisa na bomba. Nenhuma palavra. Ninguém comentou nada. A técnica puxou o lençol. A residente limpou o canto do olho dela com gaze. Ninguém perguntou nada. Ela continuou com o olhar fixo por mais uns minutos. Depois fechou os olhos de novo. Ritmo estável. Parâmetros aceitáveis. Exames solicitados. E foi isso. O que ficou ali, na sala, foi só silêncio. Ela ficou estável nas primeiras horas da manhã. Ventilação ajustada, sedação leve, pressão mantida com mínimo de droga vasoativa. O plantão virou como qualquer outro. Troca de turno, relatório entregue. A residente ficou encarregada de acompanhar a evolução. Eu fiquei por perto, não porque precisasse, mas porque sim. No fim da tarde, por volta das 5, ela acordou de novo. Dessa vez com mais consciência. Mexia os olhos. Tentava tirar a cânula com as mãos. A equipe conteve com cuidado, explicou. Ela estava agitada, mas lúcida. Tentava falar, mas não podia. Apontava para o lado da mesa, depois para o jaleco da técnica, depois para a parede. Até que fez um gesto com a mão, como se escrevesse. Trouxeram papel e caneta, desses de bloco hospitalar mesmo. Caneta azul, tampinha torta. Ela pegou com dificuldade. A mão tremia muito. Encostou a ponta no papel. Fez força. Parou. Voltou. Escreveu devagar. Letra trêmula, quase infantil. Riscado fraco. 2 palavras e um ponto. Depois, mais uma frase. Dobrou o papel. Entregou para a residente. A residente leu. Não falou nada. Só virou de lado e entregou para mim. Eu li 2 vezes. Primeiro para entender a letra. Depois para entender o que estava escrito. Obrigada, mas não era você que estava me chamando. Foi isso, só isso. Eu guardei o papel no bolso. Não falei nada. A paciente ficou observando. Ela viu que eu li. Ela viu que eu entendi. Mas a gente não trocou nenhum olhar depois disso. Fiz os ajustes finais. Passei orientações. Solicitei exames de imagem. Reforcei o suporte. Assinei o prontuário. Saí. Nos dias seguintes, ela melhorou. Desmamou da sedação. Foi estubada sem intercorrência. Fisioterapia motora boa. Começou a se alimentar. Conversava normalmente. Recebeu visita da filha. Não tocou no assunto. Nenhuma vez. A equipe comentou que ela estava quieta, mas não muito diferente do que outros pacientes depois de intubação. No 9º dia, teve alta para a enfermaria. Depois para casa, saiu andando, sorrindo, disse obrigada para todo mundo. Para mim também, só que não era o mesmo tom. Aquele primeiro obrigada que ela escreveu no papel não era agradecimento, era outra coisa. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, nem mesmo com a residente. Joguei o papel fora no mesmo dia.
Ou pelo menos foi isso que eu disse para mim mesmo. Mas até hoje, de vez em quando, ele ainda me vem à mão. Não o papel em si, mas a frase. Não era você que estava me chamando. Eu sei que isso não entra em prontuário, não entra em relatório, nem entra na cabeça da maioria dos colegas, mas eu sei o que eu vi. Ela abriu os olhos como quem já tinha se despedido, como quem voltou, sem ter pedido. E aquele olhar, direto, firme, silencioso, não era para mim. Era através de mim. Não era alívio, não era susto. Era como se ela tivesse voltado contra a própria vontade. Se isso também te deixou com aquela sensação esquisita que não passa, aproveita e se inscreve no canal e me conta aí nos comentários o que você acha que ela quis dizer com aquilo. Eu vou direto ao ponto. No hospital onde eu trabalho, Hospital Estadual, interior de Minas, UTI adulto, setor clínico, tem um telefone fixo que quase não toca. A gente tem celular corporativo, rádio, botão de emergência, alarme de saturação, campainha de leito, tudo. Mas aquele telefone da salinha anexa à enfermaria, ele é diferente. Só toca quando dá problema grande. Quando toca, para tudo. Alguém atende com a mão gelada. Teve um plantão que eu estava sozinho. Só com uma técnica de enfermagem que estava deitada na poltrona improvisada no canto. Era madrugada, 3 e pouco. As luzes baixas, aquele zumbido do respirador, máquina de infusão apitando baixinho. Do nada o telefone tocou. Um toque só já me gelou. Acordei a técnica no susto. Atendi. Era uma senhora, voz bem pausada. Parecia calma, mas tinha algo que incomodava. Não sei se foi o jeito que ela falou ou o silêncio entre uma palavra e outra. Ela só perguntou: "O meu filho ainda está aí? Leito 9? Eu conferi. Leito 9 era um paciente grave. Estava instável, mas vivo. Respiração mecânica, dopamina no talo. Respondi que sim. Tá sim, senhora. Tá instável, mas tá. Ela só disse obrigada e desligou. 2 horas depois, o paciente teve uma parada. A gente tentou tudo. Adrenalina, reversão, compressão, tudo. Mas ele não resistiu. Era fim de vida mesmo. Situação muito ruim desde a entrada. Não liguei os pontos de cara. Só achei estranho aquela senhora perguntar justo do leito 9. Mas vida que segue. A gente aprende a engolir muita coisa nesse ambiente. Na semana seguinte, outro plantão. Mesmo horário, mesma situação. Madrugada, tudo calmo, luz fraca, aquela tensão que fica no ar quando não está acontecendo nada, mas parece que vai. E o telefone tocou de novo. Na hora que olhei para ele, fiquei parado. Era o mesmo som, mesmo tom. Atendi, a voz, igual. "O meu filho ainda está aí? Leito 9? Era outro paciente agora, internado por insuficiência respiratória grave, pós-Covid, jovem, 30 e poucos anos. Eu conferi os dados, respirei fundo e falei: "Tá sim, tá instável, mas tá aqui." Ela agradeceu e desligou do mesmo jeito, sem pressa, sem emoção. Antes do fim do plantão, o paciente entrou em colapso. Bradiarritmia, falência múltipla. Tentamos segurar. Não deu. A mesma história. O leito 9 ficou vazio de novo. Foi aí que comecei a me incomodar de verdade. Fui até a central telefônica do andar. Pedi os registros da chamada. Não tinha nada. Segundo o sistema, o telefone não recebeu ligação nenhuma naquela hora. Nem nos 2 dias anteriores. Nem nas madrugadas. Nada. Nenhum número externo registrado. A técnica de enfermagem que estava comigo me olhou esquisito quando perguntei se ela lembrava da ligação. Ela só disse: "Lembro do toque, mas pensei que fosse coisa interna." Na madrugada seguinte, 3ª semana, novo plantão. Eu confesso que fui com um peso no estômago. O leito 9 já tinha outro paciente, um senhor com neoplasia avançada.
Estável até então, mas a gente já sabia que podia complicar a qualquer momento. E às 3h08, o telefone tocou. Só que dessa vez eu atendi diferente. Eu não disse alô. Eu já falei direto. A senhora quer saber do leito 9? Demorou uns 3 segundos para a resposta vir. Isso, doutor, é que ele, às vezes, me chama. E desligou. A frase me travou. Fiquei parado com o fone na mão. Um dos enfermeiros que estava na enfermaria me olhou com aquela cara de "foi ela de novo, né?" Mas ninguém falou nada. Depois daquela terceira ligação, eu comecei a desconfiar que aquilo não era coincidência. Não contei para ninguém, nem devia. A gente aprende a separar as coisas. O que é ciência fica na conduta. O resto a gente engole. Mas eu sou metódico. No fim do plantão, esperei esvaziar o setor. Pedi uma senha de acesso administrativo para revisar umas fichas antigas. Fui direto no prontuário do paciente que ficou mais tempo naquele leito. Era um rapaz de 20 e poucos anos. Tinha dado entrada com um quadro infeccioso que depois evoluiu para complicações respiratórias graves, internação longa. Foram semanas de luta. Eu ainda não estava nesse hospital na época, mas o histórico estava todo ali. O que me chamou a atenção foi o campo de acompanhante. Tinha só um nome: Alzira Rodrigues, mãe. A anotação de enfermagem dizia que ela vinha todos os dias. Dormia no hospital, ficava na cadeira de plástico até o dia clarear. Só saía depois da visita da manhã. Na última semana, o quadro dele piorou. Falência múltipla. Resistiu mais do que o esperado. E morreu no mesmo leito. Leito 9. 2 meses depois, estava lá no sistema, a mãe foi atendida na emergência do mesmo hospital. Mal súbito. Suspeita de AVC. Morreu na sala de espera antes de conseguir vaga na triagem. Na ficha dela, como endereço, estava escrito "sem residência fixa". E como motivo da visita ao hospital, procurava informações sobre o filho. Aí ficou difícil engolir como coincidência. A partir daí, toda vez que eu caía no plantão noturno, eu fazia questão de verificar quem estava no 9. Comecei até a anotar em papel separado. Ninguém sabia. Era coisa minha. Teve um período que ninguém ocupou o leito. Reformaram o monitor, trocaram o respirador, 1 semana sem ninguém ali. E não teve ligação. No mês seguinte, outro paciente entrou. Grave. Vítima de acidente. Quadro neurológico crítico. Na terceira noite dele, o telefone tocou de novo. 3h12. Mesmo toque, mesmo tom. A técnica que estava deitada se levantou antes de mim. "É ela, né?" Eu só olhei, atendi. A voz igual. "O meu filho ainda está aí? Leito 9? Falei que sim, e que o quadro era grave. Ela respondeu só: "Obrigada por cuidar dele." Desligou. Nesse dia, o paciente não morreu no plantão, mas teve uma parada nas primeiras horas da manhã. A equipe do turno seguinte tentou reverter. Não conseguiu. Eu tentei encontrar alguma explicação prática. Voz parecida, coincidência, alguém de fora que sabe dos horários e fica monitorando. Mas era sempre igual. Telefone fixo, 3 da manhã, linha externa bloqueada. Ninguém conseguia rastrear. Nenhuma ligação registrada. Já tentei explicar com eletro, com protocolo, com estatística, mas no fundo, a senhora só quer saber se o filho ainda está ali. E no fundo, acho que ele nunca saiu. A internação do meu pai era para durar 2 dias. 3 no máximo, foi o que disseram no hospital. Ele tinha feito uma cirurgia simples e ficou em observação só por protocolo. Era um hospital comum, desses de cidade média. Fachada azul clara, recepção com cheiro de desinfetante e televisão baixa na sala de espera. A gente sempre achou que era um lugar seguro. Nunca passou pela nossa cabeça que, enfim, já chego lá. Na tarde do segundo dia, ligaram dizendo que ele tinha tido febre.
Nada alarmante, segundo a pessoa que falou comigo. Disseram que era esperado no pós-operatório, mas por precaução iam levar ele para a UTI. Só para monitorar melhor, foram as palavras exatas. Eu até agradeci pela atenção. Depois disso, as informações começaram a ficar mais distantes. Falaram que, por questões de segurança, as visitas estavam suspensas, que era um protocolo de isolamento. Mas ninguém me explicou o que estavam tentando isolar. Perguntei se ele estava consciente e me disseram que sim, mas sem muita clareza. A voz do outro lado da linha era rápida, seca, uma mistura de pressa com impaciência. Eu liguei no dia seguinte e me atenderam com uma frase pronta. Ele segue em observação. Quadro estável dentro do contexto. Eu ainda lembro dessas palavras. Dentro do contexto. Só que ninguém me dizia qual era o contexto. No quarto dia, foi quando ligaram. Disseram que ele não resistiu, que teve uma parada cardiorrespiratória e que, por causa do risco biológico, o corpo seria entregue em caixão fechado. Foi ali que minha cabeça entrou num lugar que eu não sei explicar até hoje. Eu pedi, com toda a calma que consegui juntar, para ver o rosto do meu pai uma última vez. Disseram que não era permitido, que a recomendação era evitar qualquer contato, que era uma medida de proteção. Mas eu me pergunto, proteção de quem exatamente? Tentei perguntar o que causou aquilo. Responderam que foi uma complicação infecciosa, provavelmente bacteriana, me disseram, e citaram um nome técnico que eu esqueci ou talvez nunca tenha entendido. Algo como Acinetobacter, Klebsiella, eu não sei. Falei que queria o prontuário. Disseram que era possível, mas o processo era formal. Levaria tempo. E, de novo, disseram que aquilo não mudaria os procedimentos funerários. Minha mãe não aguentou ir ao enterro. Eu fui. Cheguei antes. O caixão já estava lá, fechado, com o nome dele numa etiqueta branca. Foi tudo tão rápido, tão seco. A sensação era de que eu estava ali para assinar um recibo, não para me despedir de alguém. Teve gente do hospital no velório. Uma pessoa da equipe apareceu. Não olhou muito para mim. Disse que lamentava que o hospital seguiu os protocolos. E só. Nenhum olhar longo. Nenhuma explicação que fizesse sentido. Ali eu percebi que o silêncio deles falava muito mais do que qualquer palavra. E que eu tinha perdido meu pai 2 vezes, na UTI, e na dúvida que eles deixaram no lugar do corpo. Uns 2 meses depois, eu fui levar minha mãe numa consulta no mesmo hospital. Era rotina, mas a gente quase desistiu de ir. Só fomos porque era o único lugar que tinha vaga naquele mês. Ela também não queria voltar lá. Não disse, mas eu vi. Enquanto ela esperava ser chamada, eu fui até o térreo pegar um café. O mesmo corredor, o mesmo cheiro. Aquilo já me dava um aperto que eu não sabia onde guardava. Foi ali, naquela área comum, que encontrei uma senhora conhecida da minha tia. Me reconheceu, puxou conversa, falou do meu pai, disse que sentia muito e depois comentou, meio baixo, meio olhando para os lados, que o marido dela também tinha morrido ali, no mesmo andar, no mesmo mês, e que o corpo também foi entregue sem poder ser visto. Ela disse com as palavras exatas. Disseram que era um protocolo, mas nunca explicaram direito. Aquela frase bateu em mim como uma repetição incômoda. A mesma justificativa, o mesmo desfecho, a mesma ausência. Perguntei com cuidado se ela chegou a saber o que o marido tinha. Ela disse que deram um nome difícil, alguma coisa que ela não anotou. Parecia nome de bactéria, ela falou. A partir dali, eu parei de tentar entender e comecei a tentar esquecer. Mas não consegui. Porque não é só a perda, é a maneira como aconteceu. É o buraco deixado não por uma resposta, mas pela falta dela. Eu pensei em fazer reclamação, em exigir o prontuário completo, mas eu sabia que mesmo que viesse, viriam as mesmas palavras técnicas, as mesmas frases engessadas e nada que trouxesse paz. É que tem coisa que morre com a pessoa.
Mas tem coisa que continua assombrando quem ficou. Eu vejo muita gente falando sobre luto, sobre despedida, sobre aceitar. Mas ninguém fala do que acontece quando você nem tem a chance de ver se era mesmo quem disseram que era. Quando te pedem para confiar no protocolo, mas o protocolo parece mais um véu do que uma explicação. Às vezes eu penso que meu pai ainda está lá. Não de verdade, eu sei que não. Mas numa pasta, num relatório que ninguém mais vai abrir. Numa ala que talvez continue recebendo pacientes sem saber o que houve com os anteriores. A última imagem que tenho dele é a da maca entrando na sala, 2 dias antes da febre. Depois disso, o que recebi foi uma ligação e um caixão fechado. Se teve erro, se teve omissão, se foi tudo exatamente como disseram, eu não sei. E talvez nunca vá saber. Mas o que me entregaram não foi só um corpo lacrado, foi um silêncio. Um silêncio que gruda na gente de um jeito que nem o tempo tira. Meu pai saiu de casa andando e voltou num caixão que ninguém pôde abrir.